Desde 2006, o nosso sistema solar passou de 9 planetas para 8. Mas o que aconteceu com o nono? Sumiu? Tiraram ele de lá? Ou ele só foi reclassificado como um planeta não? Vem comigo que eu vou tentar te contar essa história de como Plutão foi reclassificado como planeta não, o planeta não que fez até pessoas se manifestarem para ele voltar a ser planeta. Eu sou a Nicole e essa é a Nana, astrofísica profissional, e a gente vai tentar te contar a história de Plutão. Há cerca de 90 anos atrás, um astrônomo que trabalhava lá no Observatório Lowell fez uma descoberta que mudou o jeito que a gente olhava para o nosso sistema solar. Esse jovem astrônomo se chamava Clyde Tombaugh e ele era um observador assistente lá desse Observatório Lowell, que foi o que ficou conhecido pelo astrônomo Percival Lowell. O Clyde foi o cara que continuou as buscas do Lowell, que acreditava que tinha um planeta X que perturbava as órbitas de Urano e de Netuno. Em um ano depois de passar várias noites no telescópio expondo chapas fotográficas e passando meses examinando, o Clyde finalmente achou o sinal de um planeta que era o que ele queria. E em 18 de fevereiro de 1930, lá por volta das 4 da tarde, o Clyde estava examinando duas placas fotográficas que ele tinha batido em janeiro do mesmo ano. Enquanto ele passava de uma chapa para outra, tentando ver se alguma coisinha se mexia, ele viu um negócio. Em parte dessa moldura dessas duas placas, ele viu um objeto andando milímetros. E era isso finalmente o novo planeta que ele tanto procurava. O objeto que mais tarde seria conhecido pela gente como Plutão. Um mundo frio a bilhões de quilômetros e 30 vezes menor do que Mercúrio, que é o nosso menor planeta. Então esse planeta pequenininho e frio que estava lá longe, vocês acham que ele estava sozinho? Não, não, não. Foi descoberto também que ele tinha 5 satélites. O maior, Caronte, e os 4 menores, Hydra, Cerberus, Stygia e Nix. Só que aí, em 1992, descobriram mais de 1000 objetos TNO. TNO é a sigla para objetos transnetunianos, ou seja, que estão depois de Netuno, mais longe ainda do que Netuno. Aí, mano, não era possível que com tanto objeto transnetuniano aparecendo não ia aparecer nenhum para rivalizar com Plutão pelo tamanho. E então, na noite de outubro de 2003... Qual a tua opinião sobre Plutão não ser mais planeta? Obrigado pela resposta. Então, na noite de 2003, 3 caras, entre eles o Mike Brown, o famoso cara que matou Plutão. Então, mais tarde, o Brown, o Trujillo e o Rabinowitz descobriram outro mundo frio. Então, tinha mais um mundo que orbitava o Sol e que mais tarde chamaram de 2003 o B313. E ele era mais maciço do que Plutão e também tinha um satélite? Gravem esse nome, 2003, o B313. Então um objeto maior, mais massivo, também ficava depois de Netuno, e cada vez mais objeto transnetuniano aparecendo. Aí os astrônomos começaram a se perguntar, tá, então o que de verdade constitui um planeta? Porque senão qualquer coisa agora vai ser planeta? Ah, imagina a gente ter que decorar centenas de planetas, na escola a gente não consegue nem decorar 8. Então, a IAU, que é a sigla em inglês para União Internacional Astronômica, decidiu criar uma reunião, né, para ver isso direito. Então, a IAU decidiu criar um comitê com um astrônomo profissional, cientista planetário, educador, historiador, uma caralhada de gente, para conseguir ouvir uma ampla gama de opinião, né? Então, no comitê de encerramento, em 24 de agosto de 2006, os membros votaram que a resolução B5 sobre o que de fato é um planeta seria: para ser um planeta, o corpo deve a. Estar em órbita do Sol, ou seja, girar em torno do Sol. B. Ter massa suficiente para que a sua autogravidade assuma um equilíbrio hidrostático, ou seja, que ele seja esférico ou quase esférico também. E C. Limpou a sua vizinhança em torno da sua órbita. Como assim? Significa que ele tem que ter órbita livre, não receber direta influência da gravidade de nenhum outro corpo. Ele tem que ser o predominante na órbita dele, o corpo predominante. Então, por que de fato Plutão deixou de ser planeta? Ele não está em órbita do Sol? Sim. Ele tem massa suficiente para se tornar uma esfera? Sim. Mas ele não limpou a vizinhança da órbita dele. Plutão é um corpo celeste que está lá no cinturão de Kuiper, que é uma área, depois de Netuno, que tem um monte de corpo celeste de rocha e gelo, assim como Plutão, então ele não é predominante. Ele pode ser comparado com qualquer outro objeto espacial lá daquela região. Então, com a conclusão da IAU, significa que a gente tem exatamente os 8 planetas que a gente conhece. Os 4 mais perto do Sol terrestres e os 4 mais longe gasosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os primeiros 4. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os últimos. Tá, mas então o que Plutão é? Asteroide? Cometa? Ovelha negra da família?
um lixo. Então foi criada uma nova classe distinta a planeta não, e foi decidido que planeta e planeta não são duas coisas diferentes. Então os primeiros membros da classe planeta não foram Plutão, Ceres e Eris. Lembra que eu falei para vocês lembrarem do nome 2003 UB313, que agora é o Eris? Que foi o corpo celeste que começou essa discussão do que é planeta, o que é planeta não? Que foi o que fez Plutão deixar de ser planeta? Então, o Mike Brown, conhecido cara que matou Plutão, foi o cara que deu esse nome para Eris. E Eris é o quê? Nada mais, nada menos do que a deusa grega da discórdia. Palmas pro Mike! O bicho, além de acabar com Plutão, ainda deu o nome da deusa grega da discórdia. Eu achei incrível. E depois Plutão ainda foi um importante protótipo de uma nova classe de objeto transnetuniano chamado Plutóides. No final desse vídeo vai ter uma sessão só de perguntinhas, daí eu falo o que é. Mas no fim a conclusão só mostrou que é ciência e como ela evolui com base em observações, medições e teorias. Não, e querem saber o melhor? Em 14 de julho de 2015, aquela nave espacial New Horizons da NASA passou perto de Plutão, fornecendo um monte de foto e um monte de dado que a gente não tinha de Plutão. E lembra que o Eris, lá o deuso da discórdia, causou discórdia porque se imaginava que ele era maior do que Plutão, mas a sonda mostrou que na verdade Plutão que é maior do que ele. Então imaginaram que Eris era, sei lá, desse tamanho, quando na verdade ele era só mais um negocinho pequenininho. E na verdade, até agora, Plutão é o maior corpo do cinturão de Kuiper. As imagens mostraram uma paisagem da hora, com um monte de forma de relevo, planície, cadeia de montanha, um monte de evidência de vulcão. A superfície de Plutão também é incomum por causa da diversidade de composição e cores da superfície de Plutão, né? A espectroscopia da composição de Plutão mostra uma distribuição de gelo superficial, incluindo nitrogênio, monóxido de carbono, água, metano. Os satélites pequenininhos de Plutão, Hydra e Nix, têm superfície bem brilhante também, então esses resultados mostraram como um planeta pequeno e frio ainda pode permanecer tão ativo durante a idade do sistema solar, demonstrando que os planetas anões podem ser tão cientificamente interessantes quanto os planetas. Também importante de falar é que os 3 corpos visitados lá no cinturão de Kuiper, Plutão, Caronte, a lua de Plutão, e Tritão, que é a lua de Netuno, são mais diferentes do que iguais, mostrando como tem muita diversidade até mesmo nos objetos transnetunianos. Agora eu vou responder algumas perguntinhas que talvez vocês ainda podem ter. Um corpo precisa ser perfeitamente esférico para ser chamado de planeta? Não. A rotação de um corpo pode distorcer ele levemente de um modo que ele não seja perfeitamente esférico. A Terra, por exemplo, tem um diâmetro ligeiramente maior no Equador do que nos polos, então não precisa ser perfeitamente esférico. Tá, então de fato, o que é um planeta não? Um planeta não é um objeto que tem que estar em volta do Sol, que tem massa suficiente para se tornar uma esfera ou quase uma esfera. Geralmente eles também são menor do que Mercúrio e eles estão em uma órbita com muitos outros objetos, eles não são objeto predominante. Por exemplo, o Ceres, que está em um cinturão de asteroides, então tem ele e muitos outros objetos na mesma órbita. Quantos planetas anões existem? Atualmente existem 5 objetos aceitos como planetas anões: Plutão, Ceres, Eris, Haumea e Makemake. Makemake. Tão legal de falar, Makemake. Mas tem vários outros dezenas aí que estão sendo considerados também na categoria, então eu vou deixar uma foto aí, tem bastante ainda para ser considerado. E por último, aquela perguntinha que eu deixei de responder: o que são plutóides? Plutóides são objetos que estão em órbita do Sol, têm um equilíbrio hidrostático, ou seja, é esférico ou quase esférico, e não limpou a sua vizinhança, a órbita, né? Não tá limpa, tem muitos outros objetos. Ou seja, essas 3 coisas que são exatamente o que é planeta não. A única diferença é que Plutóide tem mais uma coisa, tem que ser um objeto transnetuniano, ou seja, tá depois de Netuno. Então um corpo que é planeta não e é transnetuniano é um plutóide. Lembra aqueles 5 planetas anões que eu falei? Plutão, Ceres, Eris, Haumea e Makemake? Todos os 4 são. O único planeta anão que não é plutóide é o Ceres, porque ele está naquele cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, então ele não é transnetuniano, não está depois de Netuno, é um planeta não, mas não é plutóide, tá mais pertinho da gente, o resto tá bem longe. Então essas eram as perguntinhas que eu tinha aqui pronta no meu caderno, mas se tu tiver alguma outra é só comentar, tá? Que eu vou tentar dar o meu melhor para te responder. Então é essa mais ou menos a história de por que Plutão deixou de ser planeta. Eu não gosto de dizer que ele foi rebaixado de categoria, ele só mudou. Então, sei lá, ele não foi rebaixado, ele só mudou, não faz ele ser pior do que os outros.
Mentira, faz sim! Por que choras, Plutão? Valeu por ter assistido, espero ter respondido algumas dúvidas. Qualquer uma deixa nos comentários. Valeu mesmo. Só queria comentar que esse é meu primeiro vídeo que eu tô gravando depois que eu comecei de fato o canal. Todos os outros, eu tenho até mais um gravado, que eu nem tinha começado o canal e eu não esperava ter dado tão certo e tanta gente ter gostado. Fiquei muito feliz. É muito difícil. Esse vídeo eu não sei quanto tempo vai ter, mas eu tô há horas aqui gravando, que eu tenho muita dificuldade pra falar, pra me expressar. Enfim, outro dia eu conto isso direito. Muito obrigado pela ajuda e por ter assistido. E se tiver algum vídeo específico que tu queira ver, pode comentar. Tchau!